Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Hoje é dia 13 de maio, uma quinta-feira de muita movimentação, de muita informação no mercado para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico em todo o Brasil, pela NET Claro TV nos canais 190 e 690, também você nos acompanha pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, das notícias e informações, tem um canal do Boi, tem um Agro Canal também ao vivo, você acompanha por aqui. Outra forma de você nos acompanhar é pela Neo TV. A Neo TV é uma TV por assinatura lá no Paraguai e aqui no Brasil também. Estamos ao vivo no Facebook do canal do Boi, também dezenas de páginas que levam as nossas informações, levam a Agricultura BR e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto a todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos, vamos falar muito de mercado, falar daquilo que é do interesse do produtor rural brasileiro a partir de agora. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de temas que são importantes em relação à soja no cenário internacional. Você vai acompanhar comigo dados que foram disponibilizados em relação aos volumes de exportação, também em relação ao relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Eu começo o programa de hoje falando a respeito do relatório de oferta e demanda em relação à soja. O que acontece com esse relatório? Esse relatório, ele trouxe algumas situações importantes em relação às expectativas. Ontem, ele trazia um estoque de passagem norte-americano que ficou muito em linha com aquilo que já se tinha em abril para a safra atual, o que seria, de certo modo, uma notícia baixista. E, por outro lado, ele reduzia a expectativa global de soja. Então, esses itens, eles acabam mexendo com o mercado. Ele ficou nesta situação. De modo geral, ontem à tarde, quando eu conversava com alguns analistas, eles entendiam que esse relatório ele era positivo, altista em relação aos preços. Daqui a pouco a gente fala de milho, mas olha, primeiro a gente fala sobre soja em relação aos dados que foram colocados para Brasil e também Estados Unidos. Trazemos aqui a oferta e demanda para a soja na campanha 2021. A produção brasileira não muda nada em relação àquilo que tinha anteriormente para o Brasil. Uma produção de 132 milhões de toneladas, essa safra já foi totalmente retirada dos campos agora. Temos uma exportação estimada em 86 milhões de toneladas, mais ou menos em linha com o que a Conab fala no Brasil. A Conab fala em 85 milhões e 500 mil toneladas de soja a serem exportadas pelo país, enquanto que o consumo interno no Brasil fica na casa de 49 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Tá? Então, esse é o cenário que nós temos para o Brasil, campanha 2021. Em relação aos Estados Unidos, nós podemos falar em relação à soja aquilo que eu tinha dito há pouco. O estoque de passagem da 2021 ficou muito em linha com abril, ficou um pouquinho mais alto, né? Então isso seria uma notícia que não era tão positiva, mas o estoque ainda assim é muito baixo. E se teve uma certa melhoria sobre esses aspectos, houve uma disposição global de soja menor, e isso, claro, que mexe com o mercado. É o que você vai acompanhar comigo agora, os números do Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao que acontece com a disposição de soja nos Estados Unidos. Temos aqui uma produção estimada para os norte-americanos de 119 milhões 880 mil toneladas da oleaginosa. Esse é o dado que nós destacamos aqui no Agricultura BR. As exportações dos Estados Unidos devem ser menores, pelo menos nesse primeiro relatório, vai mostrando um cenário menor de embarques de soja dos Estados Unidos para os mais diversos destinos, porque a safra atual passa de 62 milhões, um pouco mais de 62 milhões de toneladas, e aqui nós teríamos uma situação de produção, de exportação norte-americana, cerca de 4 milhões de toneladas abaixo daquilo que foi embarcada
ou que vai estar sendo embarcado na campanha atual. O consumo atual nos Estados Unidos, ou seja, soja para utilização interna, em 63.810.000 toneladas de soja. Esses são os números que nós trazemos para o consumo interno norte-americano. E agora eu vou chamar muita atenção que o estoque norte-americano segue muito baixo. Nós temos aqui um estoque muito baixo de soja nesse momento para os Estados Unidos, o que mostra uma situação em termos de oferta de soja que não muda. Eu creio que esse é o grande resumo que nós temos em relação aos números norte-americanos para a soja, é esse. Daqui a pouco eu vou retomar essas informações em relação à soja e vou conversar aqui ao vivo com Vlamir Brandalize, que vai analisar soja, milho, esse relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, que ficou complicado, é inegável que ficaram complicados esses dados em relação à oleaginosa. Mas antes eu vou falar a respeito daquilo, o povo aqui está me cobrando, estava conversando com o pessoal aqui nas minhas mídias sociais, para falar do movimento. É isso mesmo. Nós vamos ter neste final de semana um movimento histórico em Brasília, com a participação de produtores rurais e também outros membros, vários membros de outros segmentos da sociedade. Sempre importante lembrar e também valorizar a participação deles. E para falar a respeito desse movimento, e é um movimento importante de produtores rurais, de apoio ao desenvolvimento do país, de apoio a questões que são importantes para que o Brasil continue trabalhando e se desenvolvendo. Eu vou conversar com o Antônio Galvão, ele que é presidente da ProSoja, fala hoje conosco como produtor e também como um produtor rural que está incentivando e organizando esse grande movimento que nós vamos ter nesse dia 15, nesse próximo sábado. Galvão, como é que estão os preparativos? Eu sei que a partir de amanhã já temos em Brasília algumas atividades que estão no cronograma. Como é que está a organização desse movimento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem aí através desse belo programa Teu Agricultura BR, canal do Boi. Com certeza os preparativos estão todos eles alinhados. Nossas caravanas devem começar a chegar a partir de sexta-feira, após o meio-dia, para esse grande manifesto do dia 15. Como a gente já deixou muito bem claro, temos um grupo aí, esse grupo chamado Brasil Verde e Amarelo, aonde está liderando esse processo e aonde de imediato recebeu o apoio de praticamente, vamos dizer, 100% de todas as pessoas relacionadas à agropecuária brasileira, em especial das AproSojas e de muitos e muitos sindicatos, milhares de sindicatos a nível de Brasil, Fabiano. Galvão, já se pode falar de uma expectativa de participação? Nós estamos vendo, faço parte também aqui do grupo, e tenho visto como é que o pessoal tem se organizado. Hoje nós já podemos falar em uma expectativa de participação de produtores rurais e também de outros segmentos da sociedade neste sábado em Brasília? Olha, Fabiano, como você já colocou no início do teu programa, o setor agropecuário do Brasil aderiu prontamente ao movimento. Mas esse movimento não é exclusivo do setor agropecuário, não. Nós temos aqui a Marcha da Família Cristã, junto no mesmo horário, tudo já coordenado para que se acontecesse movimentos juntos. E assim também chamando a sociedade de um modo geral. Principalmente o comércio, que foram os mais atingidos, principalmente nos estados, onde você teve lockdown total, com prefeituras aí fazendo, abusando na realidade aí sobre as pessoas do direito de ir e vir. Então aí é da nossa reivindicação que cesse esses lockdowns, essa interdição das pessoas de ir e vir. Então nós estamos chamando todo mundo, a liderança do Movimento Brasil Verde e Amarelo, a sociedade de um modo geral, o industrial. Então nós damos o apoio, sim, como entidade que representa o produtor rural, a esse movimento. A expectativa ela está acima do que nós podíamos esperar. A adesão está sendo total, principalmente de um áudio meu que eu fiz aí num apelo. Outros meios aí vincularam que achando que iria ser um fracasso o movimento, e na verdade aquilo ajudou a tornar os indecisos a virem, principalmente que é uma mídia contrária ao nosso governo, onde veio dizer que o nosso movimento seria pífio, porque não é verdade. Podemos assegurar tranquilamente que teremos aqui 20, 30 mil produtores rurais do Brasil. E a sociedade aqui do entorno e outros segmentos. E temos aí a Marcha da Família, trazendo milhares de pessoas. Então esperamos um movimento, mega movimento, sim,
dentro de Brasília, mostrando o descontentamento que tem a sociedade brasileira em relação à forma de atuação dos poderes. Em especial, logicamente, em alguns ministros do STF intervindo direto no governo federal, na gestão, e também a omissão do nosso Congresso Nacional. Porque o nosso Senado Federal poderia ter resolvido isso e hoje não o fez ainda até esse momento. Então, a indignação é geral sobre essa situação, não estão deixando o Brasil andar da forma com que ele pode e o potencial que ele tem. Então, o descontentamento que será mostrado justamente é nesse sentido, nesse dia 15. Queremos o Brasil de volta, que nós tínhamos o nosso direito da liberdade do ir e vir e uma verdadeira democracia, sem intervenção de poderes em cima de outros poderes, com respeito total à nossa Constituição brasileira. Galvão, eu vi nas mídias sociais, você postou uma foto, inclusive, com o presidente Jair Bolsonaro, nessa última quarta-feira, e ele confirmou, né, que vai participar. Por enquanto, essa participação dele está confirmada no evento de sábado. Ele vai estar aqui no Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. Nós vamos conversar com ele também. Em relação à participação do presidente, como é que está essa definição? Ele vem? Ele vai? Com certeza, ele acabou confirmando. Ontem tivemos essa oportunidade no lançamento do programa Agrofraterno pelo Ministério da Agricultura, com a presença da ministra, onde a gente entregou uma camiseta já do símbolo do nosso movimento, onde ele garantiu que estará presente lá sim, agradecendo principalmente ao produtor rural que mais uma vez, através dessa pandemia, teve que fazer seu trabalho, porque nós estamos falando da produção de alimentos. Se nós não tivéssemos confeccionado a nossa safra, não tivéssemos colhido, com certeza aí moriria muita gente de fome, com certeza absoluta. Está entrando uma ligação aqui, você sabe que acaba atrapalhando um pouco por conta da internet. Então, com certeza, ele garantiu que irá, que vai dar um agradecimento especial a esse setor aí tão importante, tanto como outro. Mas, com certeza, deve ser o mais importante, porque o que a gente faz é a produção de alimentos para todos. Tá certo, Antônio Galvão, eu quero agradecer a sua participação, sempre muito parceiro, sempre está conosco aqui na Agricultura BR, no canal do Boi. E para encerrar, gostaria que você convidasse aqueles produtores ainda que talvez estejam indecisos de alguma forma, para que neste sábado, de alguma maneira, estando em Brasília, ou pelo menos dando algum tipo de apoio, participem desse movimento de produtores rurais. Com certeza, Fabiano, aproveitar essa oportunidade, conclamar que ainda dá muito tempo para os produtores, a sociedade, do modo geral, principalmente o comércio, a indústria, aqui próximo de Brasília, que pode vir nesse movimento para mostrar a sua insatisfação sobre o que a gente já mencionou. Agradecer mais uma vez essa oportunidade, que hoje ainda é cedo, dá muito para estarem aqui, de distante, inclusive, que está começando a partir hoje as caravanas aí do Brasil inteiro, de quem vende ônibus. Ontem saíram os caminhões, inclusive lá do norte do Mato Grosso está vindo caminhão, você veja que é distante, não é tanto, do próprio Rio Grande do Sul está vindo, do Pará, está vindo inclusive do Piauí. Já saíram os caminhões, hoje à tarde está saindo os ônibus, e com certeza amanhã cedo sairá o comboio de quem venha de carro, que dá tempo de chegar aqui e participar. E alguns também saindo já hoje à tarde, Fabiano. Tá certo, Galvão, um grande abraço a você, sucesso para todos nesse grande evento no sábado. A equipe do Canal do Boi em Brasília vai estar presente, vai acompanhar tudo o que acontece desde essa sexta-feira. Desta sexta-feira já tem cronograma, já tem gente chegando, então estamos juntos nesse grande evento de sábado, dia 15 de maio, na capital federal. Volto a falar de mercado, volto a falar de soja. Hoje é quinta-feira, então tivemos a apresentação do relatório de vendas e exportações com volume muito baixo, tanto para a safra 2021 quanto para 21-22. Rapidamente você acompanha comigo os dados da 2021. Você vê que as vendas até o dia 6 de maio totalizaram 94.340 toneladas. Com isso, os norte-americanos venderam na safra 61.370.000 toneladas para uma meta de 62.050.000 toneladas.
Continuamos falando a respeito deste tema, agora trazendo os dados fechados para as vendas na campanha 21-22, o período considerado até a semana de 6 de maio, o volume foi de 102.490 mil toneladas. Na safra, os norte-americanos, safra nova, venderam já antecipadamente 6.920 mil toneladas. A meta, desde ontem, ela foi estimada em 56.470 mil toneladas de soja. Vamos dar uma olhada rápida agora como é que vem soja lá na Bolsa de Chicago. E para falar da Bolsa de Chicago, Chicago vinha com queda. É aquela questão que eu destacava em relação ao relatório, que o Vlamir Brandalize vai nos explicar um pouco melhor o que aconteceu com ele. Olha só, temos aqui neste momento, posição de julho perde 39 pontos, com 16 dólares e 3 centes mais 4 por bushel. Neste momento, perde mais de 2%. Agosto, 15 dólares 36 centes mais 6 o bushel, perde 35 pontos. Setembro, 14 dólares 53 centes mais 4 por bushel. Novembro, 14 dólares 9 centes mais 4 por bushel, também perdendo 34 pontos. O que nós falávamos na abertura do programa era em relação aos números relacionados à soja. Nós vamos conversar agora com o Brandalize sobre soja e sobre milho, mas sobre soja, esses números para a safra 2021 trouxeram um estoque de passagem muito parecido com o que foi apresentado em abril, talvez um pouquinho mais alto. Em relação a 21-22, mostrou um cenário no qual continua muito apertado a oferta de soja no mundo. Isso não mudou, pelo menos aqui na avaliação da Agricultura BR. Mas quem vai falar sobre esse assunto é Vlamir Brandalize, que já está aqui comigo. Brandalize, obrigado por estar conosco mais uma vez. E nós queremos a sua avaliação a respeito desse relatório para a soja que foi colocado à disposição pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, o relatório ele veio com bons fundamentos. Então, o estoque americano desse ano é muito baixo, dos menores de mais de 20 anos. O estoque da safra nova, aí, que estão plantando agora, 3,8 milhões de toneladas, é muito baixo. Se a gente voltar aí à safra 19-20, eles tinham quase 25 milhões de toneladas em estoque, e o normal seria mais de 10. Então, esse fundamento é muito bom. O estoque mundial também não é muito alto, o que garante para o produtor mundial de soja que as cotações elas não têm muito espaço de baixa e de despencar, porque se a gente avaliar aí que há um ano atrás nós estávamos com a soja a 8 dólares e meio, hoje ela está entre 13 e mais de 15, chegou a trabalhar acima de 16, então o ambiente está muito favorável. Hoje o mercado está liquidando porque o relatório foi ontem, ele já ficou no retrovisor, o pessoal já esqueceu o relatório, ele consegue ver isso como um bom fundamento, mas hoje está pesando o fator clima, o inverno está se afastando, haviam expectativas de geadas hoje, elas não se confirmaram no meio oeste americano, há chuvas aí para hoje, para amanhã, para o fim de semana, condições climáticas melhorando muito, as projeções são de plantio acelerado, o plantio vai se dar dentro do período ideal nos Estados Unidos, e aí os investidores aproveitaram o momento para liquidar, né? Então, é um dia de liquidação, todas as commodities quase estão pressionadas para baixo, o mercado é de fazer lucro sobre as altas dos dias anteriores, né? E tem mais um fator aí que, perante a maioria das moedas internacionais, o dólar ainda está em alta, aí porque a inflação americana em abril ela ficou acima das expectativas, e isso acabou pressionando o dólar frente às demais moedas a nível internacional. Ontem também pressionando o Brasil, hoje já não está pressionando, mas no nível global ele continua pressionando. Então é também um fator levemente negativo. Mas o fator importante do dia é as condições ideais para plantar e o clima melhorando e afastando os riscos de geada sobre lavouras agora em diante, que é o que mostra o clima americano, né? Brandalize, e a especulação, né, sobre a safra norte-americana em torno de clima, ela segue pelo menos até agosto, pelo menos o que a gente acompanha nos últimos anos, até agosto. Às vezes o clima melhora, tem um resultado de negociação em bolsa. Quando o clima começa a se apresentar de uma maneira negativa, não tão positiva para eles, a bolsa também reage. Você acredita que o que nós estamos vendo hoje é uma tendência ou realmente essa movimentação que você explicou de mercado em relação aos investidores que colocaram no bolso um pouco dos ganhos, né, que foram muito bons nessas últimas semanas, nesse último mês principalmente, nos últimos 30 dias?
O principal fator, os investidores fazendo lucros, né, sobre os ganhos aí das últimas semanas. Mas nós temos que levar em consideração que o mercado está se preparando para trabalhar entre 13 e 14 dólares aí as posições lá na frente, as posições aí de setembro em diante. Porque o plantio americano está muito acelerado, muito rápido, vai se dar muito no período ideal, que a gente chama aí, vai ser, praticamente vão plantar tudo em maio, e isso coloca a safra americana até julho ainda com riscos, daí se não tiver problema, a partir de agosto em diante, já é a fase de formação final, de enchimento de grão, já passou o período crítico, então esse ano eles estão adiantados e podem plantar um pouco mais, então o alerta também é que está plantando rápido e pode plantar um pouco mais porque as cotações são muito atrativas para os produtores americanos. Eu acredito que a safra que o USDA apontou de 119,9 milhões de toneladas, ela vai ser superada se o clima seguir dentro do que está se mostrando as projeções das empresas meteorológicas lá americanas. Eu acredito que eles podem colher mais que 120 milhões de toneladas. Então, é por isso que a gente está vendo aí um mercado de 13, 14 dólares aí para o final do ano, para o começo do ano que vem, justamente saindo desse patamar acima de 15 dólares que está hoje, porque nós estamos entrando numa fase já de final de entre safra mundial que vai até agosto. E aí, nesse ano, ainda estamos com muito aperto, né? Não tem soja no mundo, a demanda é muito maior que a produção, e pelo menos aí até agosto, as cotações dessa soja aí de julho até julho, principalmente, ela vai continuar muito valorizada. De setembro em diante, o mercado já é mais calmo, que vai depender efetivamente da safra americana. Por isso que o mercado hoje está entre 30 e 40 negativos, porque ele já está vendo as posições futuras trabalhar com patamares menores que está hoje, né? Mesmo assim, serão excelentes patamares, né? Se a gente olhar para a média, nós estamos aí dentro dos melhores anos, em 8 anos estamos nas melhores cotações. Em relação a um fator que é comum tanto para a soja quanto para milho, na campanha nova, no relatório do Departamento Norte-Americano, eles reduzem as suas estimativas de exportação para as duas culturas. Qual que é a sua avaliação, pelo menos nesse primeiro levantamento da campanha nova? Olha, eu acho que eles estão certos nessa posição, porque tanto na soja como no milho, eles têm concorrentes muito fortes. No caso da soja, eles estão projetando o Brasil para 144 milhões de toneladas, o maior produtor mundial. E aí nós vamos agredir o mercado, né? Nós temos soja mais competitiva, o prêmio no Brasil é mais baixo, a soja brasileira tem mais proteína, os compradores internacionais preferem a soja brasileira. Então, com relação a isso, eles já estão vendo que o mercado que vai aparecer vai ser mais brasileiro do que deles. E no caso do milho também, porque o milho também eles devem ter uma demanda interna crescente aí principalmente no setor do etanol, né, com o governo Biden estimulando o uso de biocombustíveis, combustíveis renováveis, né, e o milho é o produto que faz o etanol deles. E eles têm como concorrentes aí não só o Brasil, né, o Brasil entra como um grande concorrente para 2022, mas eles têm também a Ucrânia, grande concorrente. Há uma previsão de safra maior na Ucrânia aí para 38 milhões e meio de toneladas. A Ucrânia vai ter mais de 30 milhões de toneladas de milho para exportar. Tem a possibilidade da Argentina crescer a safra, aí ter condições também, que vai ter potencial de exportação de milho. A Rússia também apareceu como exportadora. Então, já no caso do milho, a gente vê aí que nós temos aí quase uns 5 competidores aí para pegar uma fatia do bolo americano. No caso da soja, basicamente, o que vai crescer vai ser a presença brasileira, que vai ser maior, e a presença deles é um pouquinho menor, e todo praticamente o bolo que vai deixar vai ser para o mercado brasileiro. Bem, Brandalize, eu vou mostrar aqui na tela e vou falar os números. É um resumo do relatório em relação à campanha 21-22 americano desse Departamento de Agricultura norte-americana que apresentou ontem. Pode colocar na tela aqui, por favor, colocar para todo mundo ver como é que ficaram os dados desse relatório. Olha só, ali a torre subiu, mas olha só, a produção 380 milhões 760 mil toneladas de produção americana, exportação de 62 milhões 230 mil,
consumo interno, né, na casa de 312 milhões de toneladas e um estoque final de 38 milhões 280 mil toneladas de milho lá nos Estados Unidos. Brandalize, há uma melhora em relação à produção norte-americana. Nós estamos vendo um estoque de passagem da campanha nova historicamente mais baixo do que se teve nas campanhas anteriores. Como é que se avalia esses números relacionados a milho nos Estados Unidos, que o grande estoque de milho do mundo são os norte-americanos? O caso do milho americano, ele sai de uma safra aí de 360 milhões para 388, eles crescem aí quase 30 milhões de toneladas nessa safra aí. Se o clima seguir dentro da normalidade, sim, eles conseguem isso, talvez até mais. Tem que ficar atento aí que pela área que eles vão plantar, é possível colher até mais. Com relação ao estoque, saindo de 31 milhões para 38, há uma recuperação, mas ainda fica muito abaixo do normal deles, que é perto de 50 milhões de toneladas, que seria o estoque deles. Então, com relação ao quadro americano, é uma pequena recuperação, mas não volta para o normal. Então, esse é um fundamento, se a gente avaliar ele friamente, é um bom fundamento para o mercado, porque ainda vão continuar com estoques baixos pelo padrão americano e vão manter crescimento de demanda, né? Então, isso é importante para os próximos meses e para o próximo ano também, né? Tá certo, Brandalize. Brandalize, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco no canal do Boi. Obrigado. Tá joia, uma boa tarde, obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. E olha, ainda falamos de milho relacionado aos Estados Unidos. Hoje nós tivemos a informação que veio pelo Departamento de Agricultura norte-americano que exportadores privados, eles venderam 680 mil toneladas de milho norte-americano para entrega na campanha 2021-2022 na China. E olha, você entendeu que o clima melhorou nos Estados Unidos, isso influenciou os investidores. Isso serve para soja e serve para milho também. Por isso que milho, neste momento, provavelmente deve vir reduzindo também valores de negociação. Se nós tivermos milho em Chicago, milho vinha com queda na abertura dessa edição do Agricultura BR, pelos mesmos fundamentos que nós trazíamos junto com o Vlamir Brandalize em relação à soja. Há uma percepção de melhora climática, os mapas já mostram esse cenário, e aí nós temos aqui quedas fortes para milho, né? Aliás, as quedas para milho são bem mais expressivas, né, são bem mais expressivas do que as para soja. Aqui eu tenho queda para milho até de 4%. Julho, $6,82 mais 2 o bushel. Setembro, 5,93. Dezembro, 5,69. Março, $5,74 o bushel. Queda expressiva para milho dentro daquilo que se esperava por conta dos fatores climáticos. E olha, apesar da temperatura estar caindo um pouco neste momento no Centro-Sul, há uma expectativa de tempo mais seco e até um pouco de calor. Mas quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O tempo seco e quente segue no decorrer dos próximos dias em toda a região central do país. Os produtores do milho, segundo a safra, tiveram vários prejuízos devido à falta de chuva aí no período ideal. Nem mesmo a última frente fria ajudou a salvar o mínimo da produção do estado do Paraná, já que os acumulados foram baixos e ficaram aí concentrados no leste do estado. Agora a frente fria está bem afastada aí do sul e sudeste e apenas instabilidades pontuais devem provocar chuva no leste aqui dos estados. A chuva até ajudou a recuperar a disponibilidade hídrica do solo de Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul, mas no estado paranaense, assim como no interior paulista e todo o estado aqui de Mato Grosso do Sul, seguem com baixos índices de umidade. Para os próximos 5 dias, os maiores acumulados se concentram no leste de Santa Catarina e do Paraná e podem até registrar significativos chuva em torno aí de 30 milímetros. A partir do dia 17, a chuva fica mais concentrada na campanha gaúcha e também no extremo norte do país. Aliás, entre o norte e o nordeste, os acumulados podem ainda ser expressivos e causar aí transbordamentos, especialmente no Rio Negro, que atingiu aí a cota máxima na região de Manaus, prejudicando diversas famílias, estradas e também transportes. Destaque para a última semana do mês, os modelos de previsão do tempo indicam aí uma boa chuva para o sul do país.
desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, com acumulados que podem até passar dos 50 milímetros em algumas áreas. Se confirmada, Fabiano, será a chuva com maior abrangência e volumes acumulados desde o mês de março. É com você. Na última segunda-feira, você conferiu no Agricultura BR os números da consultoria G-Rural para a safra brasileira de milho. E de acordo com a G-Rural, as 3 safras não devem somar mais do que 95 milhões e 500 mil toneladas. Sobre este assunto, Walter Puga Júnior conversou com Adriano Gomes, da G-Rural, e a entrevista você vê agora. Adriano Gomes, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos então explicar o que ocorre com as estimativas da G-Rural. Vocês reduziram muito a expectativa de produção na safrinha. O que ocorre? Olá, Puga. Pois a gente teve sérios problemas sobre a safra de milho safrinha nessa temporada, que é uma safrinha cheia de desafios devido ao plantio mais atrasado em relação aos anos anteriores, já que a gente teve problemas na implantação da soja na temporada passada, e isso acabou refletindo diretamente no plantio da safrinha nessa temporada. Em outubro de 2020, a AG Rural estimava uma produção para o centro-sul do Brasil em 77,2 milhões de toneladas e 81,1 para Brasil, somando com os números da Conab para o norte e nordeste. Lembrando que lá em outubro a gente ainda utilizava a linha de tendência para calcular essa produção. E de lá para cá, os problemas agravaram aí sobre a safrinha. Em janeiro, já vendo aí todos os problemas sobre a colheita da soja e prevendo já um atraso da implantação da temporada 21 da safrinha, a AG Rural reduziu a produção potencial do Brasil para 80,5 milhões de toneladas. Em março, houve um outro corte para 80,1 e no mês de abril, primeira estimativa da AG Rural levando em conta números levantados em campo pelos parceiros da AG Rural, a estimativa caiu para 77,5 milhões de toneladas, com problemas mais graves no Mato Grosso do Sul e Paraná. Com o agravamento sobre outros estados de seca, tivemos aí uma estiagem muito severa também em Goiás durante o mês de abril, em parte de Minas Gerais, São Paulo e também até em algumas regiões de Mato Grosso, e essa estiagem acabou se agravando também no Paraná e no Mato Grosso do Sul, Puga. Por isso, a AG Rural reduziu sua estimativa do Centro-Sul e do Brasil para 69,6 milhões de toneladas, a estimativa de milho safrinha, de produção de milho safrinha da temporada 21 para o Brasil. Agora vamos falar da produção total, porque a AG Rural também faz uma estimativa para a produção total do país nesta safra. O Brasil vai produzir muito menos? Vai, viu, Puga? Então, utilizando essa produção do milho safrinha de 69,5 para o Brasil, somando com a produção de milho verão de 24,1 e também colocando aí os dados da terceira safra, o Brasil tem uma produção potencial total de 95,5 milhões de toneladas de milho. Na temporada passada, segundo os dados da Conab, o Brasil produziu 102,6 milhões de toneladas. Esses 95,5 potencial desse ano é a menor produção desde a temporada 17-18, quando o Brasil produziu um total de 80,7 milhões. Agora, você lembrou também, pouco antes dessa entrevista, que nós tivemos um aumento de área plantada, não? Sim. A gente teve um aumento de área plantada de 6% no Brasil e mesmo assim uma redução de 5,5 milhões de toneladas em relação à temporada passada, devido a esses problemas de estiagem em boa parte do Centro-Sul, afetando a produtividade média do milho safrinha. Resultado, teremos preços em alta diante dessa oferta menor, causada aí por quebra, vamos dizer assim, na perspectiva, na estimativa de produção. Os preços continuam em alta daqui para frente? A gente já vinha vendo os preços do milho com reação no mercado interno e nos últimos 30 dias, com o agravamento dos problemas sobre a safrinha, essa alta
foi mais expressiva, Pulga. E se essa estiagem continuar em boa parte do Centro-Sul, afetando ainda mais a produção, a gente pode ver sim os preços mais firmes. Eu peguei aqui alguns dados para a gente ver como é que foi a evolução dos preços nos últimos 30 dias. Olha só, no Porto de Paranaguá, há um mês atrás, o milho disponível era cotado a R$ 88,00. E ontem, dia 11 de maio, a cotação era ao redor de R$ 97,00, uma valorização de R$ 9,00 por saca. Mas olha só que interessante. Em Maringá, no norte do Paraná, uma das regiões mais afetadas pela estiagem, há um mês atrás o milho valia R$ 93,00. Ontem o mercado oferecia R$ 105,00 pela saca, uma valorização de R$ 12,00. Repare, o preço no FOB interior mais alto que o preço no Porto de Paranaguá. Isso porque o mercado interno, vendo todos esses problemas, ele está tentando se abastecer aí, com milho, né, para tentar aí, uma cobertura maior de ração para o plantel de animais. Perspectiva, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, é de milho em alta. A gente está vendo aí os preços não só aqui no cenário do mercado interno, mas também na Bolsa de Chicago, em alta. Na Bolsa de Chicago, na semana passada, na última sexta-feira, base primeiro contrato, o milho chegou ao maior valor desde outubro de 2012, batendo $7,75 por bushel. Isso devido ao clima um pouco mais frio do que o normal em todo o meio oeste, que acabou atrapalhando um pouco a evolução do plantio no mês de abril, o início dos trabalhos por lá, e também com os operadores de mercado vendo todos os problemas sobre a safrinha aqui no Brasil. Bom, eu agradeço a entrevista de Adriano Gomes, analista de mercado da AG Rural de Curitiba. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Um grande abraço à equipe da AG Rural. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais informações para você. Fique conosco. O estado de Mato Grosso do Sul está no topo da lista daqueles que mais investem na integração lavoura, pecuária, floresta. É o que nós vamos conferir na reportagem de Vinícius Souza. O último censo agropecuário, divulgado em 2017, mostra que Mato Grosso do Sul aparece no topo da lista dos estados que mais adotam o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Os dados apontam que são 2 milhões de hectares com a tecnologia. Isso se deve a alguns fatores, né? A gente sabe que a gente tem uma agricultura bastante forte, bastante pujante. Nós temos uma pecuária de referência que produz carne e carbono neutro, inclusive. Nós temos uma produção florestal hoje que é respeitada no Brasil, principalmente pelo mercado de celulose. Então essa combinação, né, de termos práticas agropecuárias bem estruturadas, bem tecnificadas e a possibilidade de ter esses 3 mercados dentro do estado favorece a expansão disso. E se a palavra de ordem é a sustentabilidade, Mato Grosso do Sul caminha a passos largos. Hoje, o estado possui a 3ª maior área com agricultura de baixo carbono. Tanto a sustentabilidade ambiental como sustentabilidade econômica, social, tudo isso caminha junto, né? Se a gente pensar na área ambiental, né, um sistema integrado tem maior teor de matéria orgânica no solo, consequentemente tem maior infiltração de água, tem menor erosão, né, tem maior fauna de solo, né, que seriam os pequenos insetos, né, que estão no solo, os micro-organismos. Tudo isso favorece uma conjuntura ambiental muito melhor. E os benefícios também são percebidos no retorno financeiro aos produtores que passam a investir no sistema. O produtor deixa de ter uma única fonte de renda e tem várias fontes de rendas dentro da fazenda. Então, o sistema te dá ganhos ambientais, te dá ganhos sociais e principalmente econômicos. Você sai do monopólio, você sai de uma única receita para várias receitas dentro da fazenda. Mas o plantio de árvores pelo sistema ILPF deve obedecer a alguns critérios na hora das escolhas das espécies. Isso porque a escolha também é pensada na questão do retorno financeiro. O ILPF pode entregar grãos, carne, celulose. Inclusive, Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais exporta a celulose, com um destaque especial para o município de Três Lagoas.
O município, localizado a pouco mais de 300 quilômetros de Campo Grande, tem um dos maiores destaques para a produção de madeira em tora para a fabricação de celulose e papel, resultado que concedeu a Três Lagoas o título de capital da celulose. É mais do que emblemático, é o que traz de visibilidade, o que atrai de novas indústrias, o que atrai no desenvolvimento e no progresso de toda a região, especificamente do centro-oeste brasileiro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. A Agricultura BR fala a respeito do projeto que está na Câmara Federal. Estava sobre uma apreciação agora há pouco entre os deputados federais. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o deputado pelo estado de Mato Grosso, Neri Geller, que participa ao vivo conosco e explica um pouco mais a respeito desse projeto, Geller, que eu entendi principalmente como algo que tira a burocracia do licenciamento ambiental. Qual que é o resumo que o senhor faz deste projeto? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Na verdade, essa votação de ontem, ela é com certeza um marco para a história, que vai ficar marcado para a história como um dos projetos de lei mais importantes do país, no sentido de desburocratizar e facilitar o andamento de obras importantes para o país. Nós fizemos uma varredura nos penduricalhos, trouxemos à luz do dia para que o licenciamento ambiental tenha as regras claras e tirar esses 25 mil resolução, portaria, normativas, leis estaduais, federais e estaduais. Nós trouxemos por um bojo só uma lei geral do licenciamento. Isso vai liberar obras importantes, como as rodovias, a 174 no estado de Mato Grosso, a 242, a 158, que estão parados, em alguns casos, até 8 anos, porque os órgãos intervenientes muitas vezes não se manifestam e não dão a liberdade necessária para que o órgão licenciador faça as licenças acontecer. Fizemos uma varredura no sentido de tirar a burocracia e também de evitar gastos desnecessários. A compensação quando dentro de reservas indígenas, quando dentro de reservas quilombola ou então unidades de conservação, ela vai se dar compensação se tiver impacto direto ou se comprovado o nexo causal. Vai acabar a farra do boi, como aconteceu em alguns casos, aumentando em até 25% o custo da obra. E uma das obras que até estádio de futebol foi construído, quando sequer estádio tem naquela cidade, sequer time de profissional tem naquela cidade. Associações se beneficiarem com recurso público ou com recurso de investidores, que acabam aumentando o custo e depois o custo indo lá para o contribuinte brasileiro vai acabar. Então nós estamos muito otimistas com a aprovação dessa lei, porque vai fazer, inclusive por adesão de compromisso, manutenção de rodovia, duplicação de rodovia. Se for fora da faixa de domínio, mantém-se o licenciamento. A atividade agro-silvopastoril está não sujeito. É importante dizer isso, a atividade agro-silvopastoril engloba inclusive silvicultura. Portanto, para fazer a atividade econômica do ponto de vista do reflorestamento comercial, ele vai, se você estiver habilitado dentro do Código Florestal, vai estar dispenso o licenciamento. Então, eu estou realizado porque consegui relatar uma matéria que trouxe bastante equilíbrio, mas principalmente vai ajudar o Brasil a sair da crise econômica, ajudando inclusive os grandes centros, saneamento básico, rede de esgoto, aterro sanitário, tudo isso vai ser simplificado e com certeza o país vai poder avançar com muito mais rapidez. Por isso quero agradecer os parlamentares que me acompanharam no voto. Foi muita polêmica, foi bastante polêmica sim, mas foi necessário se fazer esse enfrentamento. Enfrentei grandes
conglomerados de comunicação, no bom sentido, fazendo enfrentamento para que a gente mostrasse que esse tema é importante, inclusive para a sociedade urbana. Por isso quero agradecer ao Canal do Boi pela oportunidade, agradecer aos produtores e dizer que não se conversa muito, mas se faz bastante a favor do Brasil. Certo, Nery Geller. Deputado, um grande abraço ao senhor, bom trabalho por aí, uma boa tarde. Obrigado. Bom, conversei com o Nery Geller, deputado federal, a respeito da relatoria desse projeto, extremamente importante, sobre licenciamento ambiental. E encerra essa edição da Agricultura BR, voltamos às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!